Semana 7, dia 5. Suprimento matinal. AP 3:14 da manhã. Ao mensageiro da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. AP 3:16 da manhã. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia é uma Filadélfia distorcida. Quando o amor fraternal acaba, Filadélfia imediatamente se torna as opiniões de muitos. Esse é o significado da palavra Laodiceia. Parêntese que abre parêntese que fecha. Lau em grego significa muitas pessoas, e Diceia significa opinião. Assim que Filadélfia torna-se degradada, os irmãos se tornam as muitas pessoas, e o seu amor fraternal torna-se as opiniões de muitos. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quando se perde o amor fraternal, perde-se o relacionamento do corpo. A comunhão da vida é eliminada também, sobrando somente a opinião dos homens. Perde-se a opinião do Senhor e as únicas coisas que sobram são o voto da maioria, cédulas, e votação levantando a mão. Uma vez que cai, Filadélfia torna-se Laodiceia. CWWN, volume 50, Messages for Building Up New Believers, 3, p. 784. Leitura de hoje. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. AP 3:15 da manhã. Parêntese que abre parêntese que fecha. O versículo 17 diz: Porque dizes: Sou rico, enriqueci, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Parêntese que abre parêntese que fecha. Aos olhos do Senhor, as características de Laodiceia são a mornidão e o orgulho espiritual. Parêntese que abre parêntese que fecha. De onde vem o orgulho espiritual? Vem da história. Alguns eram ricos e acham que ainda são ricos. O Senhor foi misericordioso com eles e eles se lembram da sua história. No entanto, agora eles perderam aquela realidade. Há somente um grupo de pessoas orgulhosas, os que estavam em Filadélfia e que haviam guardado a palavra de Deus e não negaram o seu nome. Porém, a vida que tinham perdeu-se. Parêntese que abre parêntese que fecha. Eles se lembram que antes eram ricos e tinham enriquecido e não tinham necessidade de nada. Porém, agora são pobres e cegos. Se quiserem continuar no caminho de Filadélfia, lembrem-se de se humilhar perante Deus. Laodiceia significa saber tudo, mas na realidade não ser fervoroso por nada. Parêntese que abre parêntese que fecha. Ela se lembra da sua glória passada, mas se esquece da sua condição atual diante de Deus. Anteriormente ela era Filadélfia, hoje é Laodiceia. O caminho ordenado por Deus para a igreja é o caminho de Filadélfia. CWWN, volume 50, Messages for Building Up New Believers, 3, pp. 784 a 787. O conselho do Senhor para a igreja em Laodiceia é: que compres de mim. AP 3:18 da manhã. Comprar requer o pagamento de um preço. A igreja restaurada degradada precisa pagar um preço pelo ouro, pelas vestes brancas e pelo colírio, dos quais precisa desesperadamente. Primeiramente, o Senhor aconselha a igreja em Laodiceia a comprar ouro refinado pelo fogo. Na Bíblia, nossa fé operante, GL 5:6, é comparada ao ouro, 1:7, e a natureza divina, que é a divindade de Cristo, é também tipificada pelo ouro, é acento circunflexo X 25:11. Participamos da natureza divina de Deus pela fé, 2:1,
4 a 5. A Igreja restaurada degradada tem o conhecimento das doutrinas com respeito a Cristo, mas não muita fé viva para participar do elemento divino de Cristo. Ela precisa pagar o preço para ganhar a fé de ouro através das provas de fogo, para que possa participar do ouro real, que é o próprio Cristo como elemento de vida para o seu corpo. Assim, ela pode se tornar um candelabro de ouro puro, às 1h20 da manhã, para a edificação da Nova Jerusalém de ouro, 9h18 da noite. Sabemos pela experiência que quando temos a fé viva, desfrutamos a natureza divina. Enquanto estamos na natureza divina, certamente temos essa fé viva. Portanto, essas duas coisas estão combinadas e ambas são simbolizadas pelo ouro. A Igreja em Laodiceia precisa deste ouro. A natureza divina aplicada, adequada, pela fé viva que é o próprio Cristo. Se quisermos ganhar isso, temos de pagar o preço. Estudo Vida de Apocalipse, EAV, pp. 225 a 226, 228. Leitura adicional. A Ortodoxia da Igreja, Caps. 6 a 9.